Dentre os vários textos espirituais que são chamados de apócrifo e desconsiderado pelo sistema, tem um que se chama Evangelho de Nicodemos. Tudo que tem no Wikipedia sobre esse texto está escrito como se ele fosse do século IV. Porém, um teólogo bastante conhecido historicamente do século II fazia referência ao Evangelho de Nicodemos, o chamado Justino Mártir. Quando lemos sobre a vida de Justino Mártir, temos claras evidências do quanto os antigos torciam os fatos. Os samaritanos de hoje em dia dizem, por exemplo, que é impossível um samaritano aceitar o testemunho de Yeshua. Mas, segundo consta, Justino Mártir era samaritano e aceitou o testemunho de Yeshua. Inicialmente, Justino Mártir não era religioso, ele era só um filósofo. E como todo filósofo da época, ele argumentava sobre o Logos. Era uma das discussões filosóficas mais populares da época, o Logos. De acordo com a filosofia da época, então, o que é Logos? Logos é o argumento que tem fundamento, é a evidência que faz sentido. E Justino ensinava sua filosofia frisando que o Logos era Yeshua. Ou seja, nas palavras dele, o que se falava sobre Yeshua era um argumento que tem fundamento, é a evidência que faz sentido. E pelo fato de Justino dizer que o Logos era Yeshua, isso o colocava como um legítimo homem de Deus, mesmo sem ser necessariamente um seguidor do caminho do Salvador. Porque ao enxergar o testemunho de Yeshua como algo lógico e que faz sentido, Justino Mártir fortaleceu ainda mais os termos do Pacto Novo como a verdade incontestável, e ainda inseriu o reino de Deus nos debates de filosofia na época. E como esse homem tão lógico mencionou o Evangelho de Nicodemos, vamos falar um pouco sobre esse Evangelho e ver o que ele diz. Basicamente, o Evangelho de Nicodemos descreve o julgamento de Yeshua, sua morte e ressurreição, e as instruções que ele deu aos discípulos ao aparecer para eles. Esse escrito ressalta com detalhes a resistência de Pilatos em se envolver no julgamento de Yeshua e apresenta alguns trechos que depois foram acrescentados ao texto bíblico, como aquele famoso texto que está em Marcos: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura". Esse texto não faz parte do escrito original de Marcos, a gente já sabe disso. Ele veio da onde? Ele veio do chamado Evangelho de Nicodemos. E aquela expressão também que aparece no texto de Lucas: "Pai, deixa-os, eles não sabem o que fazem". Essa frase também veio do Evangelho de Nicodemos. Isso mostra que o texto foi reconhecido como espiritual, na época pelo menos. E os personagens que se destacam nesse texto, além do próprio Pilatos, são Nicodemos e Yosef Haramatain, chamado José de Arimateia. Quando lemos no texto bíblico a parte referente a Pilatos, temos a sensação de que Pilatos decidiu muito rápido a condenação de Yeshua. Mas quando lemos no Evangelho de Nicodemos, sentimos o contrário, que Pilatos relutou muito para condenar Yeshua. Ele estava até acreditando bastante nas falas de Yeshua. Mas os religiosos do judaísmo jogaram sujo com ele e colocaram em jogo sua fidelidade ao imperador. Ali naquele momento, o clima era de um embate espiritual, pois Pilatos não queria condenar Yeshua. Só que isso tinha que acontecer. E por outro lado, o trecho onde José de Arimateia testemunha sobre Yeshua é muito interessante. E para mim é a parte mais interessante do Evangelho de Nicodemos, que é uma parte que diz assim: "Agora então conta-nos o que aconteceu contigo." E José disse: "Na sexta-feira, à 10ª hora, vocês me encarceraram e eu permaneci lá durante o Shabat todo. Mas à meia-noite, enquanto eu estava em pé orando, a casa onde me deixaste fechado ficou suspensa nos 4 ângulos, e vi como um relâmpago de luz diante dos meus olhos. Amedrontei-me, então caí ao chão. Porém, alguém pegou a minha mão e me levantou do lugar onde eu estava caído. Depois senti que se derramava água sobre mim, da cabeça aos pés, e veio às minhas narinas uma fragrância de bálsamo. E aquela pessoa desconhecida enxugou meu rosto, me deu um beijo e disse: 'Não temas, José, abre teus olhos e olha para quem te fala.' Então, levantando meus olhos, vi Yeshua. Mas no meu estremecimento eu achei que era um espírito e me coloquei a recitar os mandamentos. E ele se pôs a recitá-los junto comigo. Como sabeis muito bem, se um espírito vem a vosso encontro e ouve os mandamentos, foge rapidamente. Vendo então que ele recitava junto comigo, eu disse: 'Mestre Elias.' Mas ele disse: 'Eu não sou Elias.' Então eu disse: 'Quem sois, Senhor?' Ele disse: 'Eu sou Yeshua,
aquele cujo corpo tu pediste a Pilatos e envolveste com um lençol limpo e puseste um pano sobre a cabeça, e colocaste em tua gruta nova e rolaste uma grande pedra à entrada. E eu disse ao que me falava, mostra-me o lugar onde eu te coloquei. E ele me levou e me mostrou o lugar onde eu o colocara. Nele estavam estendidos o lençol e o pano que havia servido para seu rosto. Então eu reconheci que era Yeshua. Depois ele pegou minha mão e deixou-me a portas fechadas dentro da minha casa. Em seguida acompanhou-me até minha cama e disse, paz contigo. A seguir deu-me um beijo dizendo, até se completarem 40 dias não saia da tua casa, pois eu vou até a Galiléia ao encontro de meus irmãos. Essa passagem do Evangelho de Nicodemos é muito interessante. Quando Yeshua apareceu para José de Arimateia, ele temeu, achou que era um espírito, um fantasma, e começou a recitar os mandamentos. Aseret Hadevarim, eu sou Yah teu Deus, tirou do Egito, etc. e tal. E Yeshua recitava os mandamentos junto com ele. Esse texto está completamente em linha com a Torá do Deus Eterno. E conforme vamos lendo o texto todo, vemos que Pilatos ficou mais apreensivo com a morte de Yeshua do que os próprios líderes do judaísmo. O religiosismo anula a razão humana e deixa a pessoa sem entendimento. A pessoa só consegue enxergar o que a religião diz. No Evangelho de Nicodemos, Pilatos e sua esposa temiam a morte de Yeshua, temeram grandiosamente, mas os fariseus não. E de acordo também com esse Evangelho de Nicodemos, José de Arimateia repreendeu o chefe de sinagoga usando apenas palavras do texto sagrado. E eles se encheram de raiva e prenderam ele numa casa sem janelas. E começaram a discutir entre si como é que o matariam. O religiosismo também faz isso. Você pode estar certo numa questão, usando o texto sagrado e tudo, para se referenciar. Que os religiosos não aceitam. É como se eles não te escutassem. É como se eles ficassem surdos diante de você. A religião é um dos maiores males da humanidade. A religião ajudou a condenar Yeshua. No caso, o judaísmo dos fariseus. Toda religião é assim, só muda o nome. E sendo o texto intitulado Evangelho de Nicodemos, vemos ao longo dele Nicodemos dando testemunho firme sobre Machia e batendo de frente com o chefe de sinagoga, enfrentando a insistência deles em negar fatos que foram vistos pelo povo. Com isso, o maior ensinamento que o Evangelho de Nicodemos passa para nós é: olha só o que a religião faz com as pessoas. Os religiosos são capazes até de mentir e enganar para manter aquilo que eles pregam. E isso mostra como a religião é nociva ao ser humano. Judaísmo e Torá são coisas totalmente diferentes. Os fariseus não seguiam Torá, eles seguiam o judaísmo da época. O judaísmo é uma coisa, a Torá é outra. E vemos no texto de Nicodemo que os fariseus lutavam para calar as testemunhas. As testemunhas da verdade. Eles subornaram algumas testemunhas e deram dinheiro para que saíram da cidade. E outras testemunhas eles ameaçavam, prender ou matar, para que testemunhassem a respeito da mentira que eles plantaram. E é exatamente assim que a religião nasce e cresce numa sociedade corrompida. Muitos líderes e cabeças de seita são corruptos, assediadores, mas fica tudo por isso mesmo, porque religião dá dinheiro, religião dá poder. O cara vive daquilo, os seguidores sustentam a seita doando dinheiro, mas ela também dá poder. O religioso que comanda a religião, ele tem um certo poder sobre a vida dos outros. Ele vem, diz como é que a pessoa tem que viver, o que a pessoa pode fazer ou não pode, e dependendo do país e da nação que for, ele vem depois se lança como candidato na política e continua usando a religião misturado com política. Mas um texto espiritual se define por si próprio. O que confirma a espiritualidade de um texto sagrado é o que está escrito nele. Você pode ler o texto que for, podem chamar o que quiser de apócrifo. O que mostra se um texto é espiritualmente verídico é o que está escrito nele. Se é compatível com os demais textos sagrados e não desabona a Torá, então é espiritual. E o texto do Evangelho de Nicodemos é assim, ele se confirma a si próprio como texto espiritual, tão somente pelo que está escrito nele. Esse texto tem disponível na internet para ser baixado. Procure conhecer se você ainda não conhece. E como disse o famoso teólogo Justino Marte do II século, Yeshua é o Logos. O legado de Yeshua é o argumento que faz sentido.